Graça e paz, irmãos. Hoje vamos para o nosso quinto áudio da nossa leitura do livro Tornando-se uma Igreja Acolhedora. Como criar um ministério de acolhimento, de Tom S. Rainer. Iniciaremos esse tópico. Quais são os próximos passos? Às vezes fico surpreso com a seriedade que os visitantes dedicam à tarefa de aprender e descobrir sobre as igrejas que estão visitando. Muitos deles realmente desejam analisar se a igreja em questão é a ideal para eles e suas famílias. Eu não deveria ficar surpreso, mas alguns desses visitantes não são cristãos, eles estão realmente lutando com questões ligadas à fé. Sua visita é um indicador claro da obra do Espírito Santo em suas vidas. Eles estão procurando respostas e a sua igreja é um lugar onde vieram buscá-las. Outros visitantes são crentes, mas estão decidindo em qual igreja congregar com suas famílias. Para os crentes comprometidos, as decisões sobre a igreja em que irão congregar não são questões banais. Então eu não deveria ficar surpreso com o fato de um dos desafios que muitos visitantes manifestaram ter sido a falta de clareza sobre os próximos passos. Onde posso obter mais informações sobre a igreja? Quais são os próximos passos para que eu me torne membro da igreja? Quais são os ministérios que influenciariam minha família e eu? Em termos simples, qual é o próximo passo? Toda igreja deve responder a essas perguntas com clareza. Todos os visitantes devem saber qual será o próximo passo antes de deixar as dependências da igreja. E todos os visitantes devem receber algum tipo de contato ou acompanhamento pouco tempo depois de sua visita, de preferência dentro de 24 horas. Muitos visitantes realmente querem saber quais são os próximos passos. A sua igreja está pronta para responder? Aprofundando o conhecimento. Os temas abordados nesse capítulo foram algumas das surpresas que descobrimos à medida que pesquisamos e entrevistamos visitantes ao longo das últimas 3 décadas. Alguns destes tópicos mudaram ao longo dos anos, mas a maioria não. À medida que abordamos alguns dos problemas mais comuns enfrentados pelas congregações em relação aos visitantes, leia as informações com atenção, cuidado e oração. Diga sem medo de exagerar que muitas dessas questões fizeram a diferença na vida dos visitantes, impactando-os positivamente em relação ao Evangelho. Se você realmente deseja declarar que sua igreja é uma igreja acolhedora, precisa dedicar esforços e orações para implementar as práticas que defendemos. Esses temas e problemas não são simplesmente questões metodológicas, são questões ligadas ao Evangelho. Leia. Isso é realmente importante. Pontos a considerar. Revise cada uma das surpresas desse capítulo. Quais surpresas podem se aplicar à sua igreja? Número 2. De que maneiras a sua igreja pode ajudar a responder para os visitantes a pergunta: qual é o próximo passo? Número 3. Veja Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque, por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Relacione esse versículo com alguns dos tópicos apresentados neste capítulo. Número 4. Leia 1 Pedro 4:9. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Qual é o significado das duas últimas palavras, sem murmurações? Número 5. O que você pode fazer para que os visitantes se sintam mais bem acolhidos nos momentos que antecedem o início dos cultos de adoração? Agora vamos para o capítulo 3. Sites e sinalizações. Eu amo a navegação por GPS. De verdade, não saio de casa sem ele. Veja, durante uma década inteira, viajei aproximadamente 200 dias por ano. Foi uma agenda cansativa. Embora eu ainda viaje um pouco, minha agenda não chega nem perto dos dias em que eu andava descalço na neve, metaforicamente falando. Minha lembrança mais dolorosa foi voar para Chicago, com o horário previsto de chegada às 21 horas. Por causa do mau tempo, meu voo atrasou e cheguei somente à meia-noite. Mas esse é apenas o início da história.
Meu compromisso era ministrar em uma cidade que ficava aproximadamente 2 horas a sudeste de Chicago. Então, depois de pegar meu carro alugado, minha expectativa era chegar às 2h30. Não foi o que aconteceu. Meu sistema de GPS consistia em instruções digitadas e um mapa de papel. Não vou aborrecê-lo contando sobre cada uma das entradas que errei na escuridão. Para resumir, cheguei ao hotel às 4 da manhã. Nem pude dormir, visto que tinha marcado de tomar café da manhã com o anfitrião da conferência às 6h30. Eu realmente não fiquei em meu melhor estado de espírito naquele dia. Todos nós precisamos de instruções. Pelo fato de atualmente os sistemas de navegação serem tão onipresentes, é comum não darmos o devido valor às boas instruções. Mas todos nós já passamos por situações nas quais ficamos frustrados por não sabermos como chegar a algum lugar. Os visitantes que vão à sua igreja precisam de boas instruções e diretrizes. Se não tiverem clareza de como encontrar as dependências da igreja assim que chegarem, pode ser que não voltem. Eles podem perder uma oportunidade de ouvir o evangelho. Você consegue imaginar a situação? Isso é muito importante. Antes de analisarmos esse assunto de forma mais profunda, vamos abordar alguns mitos comuns sobre boas sinalizações e bons sites. Pode ser que você acredite nesses mitos. 5 mitos sobre sinalizações e os sites das igrejas. Já prestei serviços de consultoria em centenas de igrejas. Um dos primeiros passos mais comuns que dou é lidar com os mitos presentes nas igrejas. E os mitos ligados à sinalização e aos sites estão bastante difundidos. Aqui estão 5 deles. Mito 1. Todo mundo sabe onde fica a nossa igreja. Não, nem todo mundo sabe. Já estive em lojas do outro lado da rua de uma igreja e o balconista não sabia me dizer onde a igreja estava localizada. Na verdade, na maioria das vezes, eles jamais tinham ouvido falar daquela igreja. Já estive em igrejas situadas em comunidades pequenas, o tipo de lugar em que você supõe que todo mundo conhece tudo. Eles não sabiam onde a igreja ficava. Supor que todo mundo conhece sua igreja é uma atitude elitista. Mito 2. Nossa igreja é pequena. Nós não precisamos de sinalizações para as pessoas encontrarem aquilo que procuram. Errado de novo. Seus visitantes não sabem onde devem levar seus filhos. Seus visitantes não sabem automaticamente onde ficam as vagas de estacionamento para visitantes. Seus visitantes realmente não sabem onde ficam os banheiros. Não pense que o fato de sua igreja ser pequena signifique que essas instruções não se apliquem a você. Na verdade, essas instruções também se aplicam à sua igreja. Mito 3. O site da igreja não é tão importante assim. Sempre que ouço essa declaração, fico tentado a gritar. Claro que não grito, mas sou tentado a fazê-lo. Por favor, ouça-me de maneira clara e cuidadosa. A maioria dos visitantes de sua igreja acessa o site de sua igreja antes mesmo de colocar o pé em suas dependências. Aquilo que eles encontram no site pode muito bem determinar se visitarão a igreja ou não. É importante assim. Abordarei esse tópico com mais detalhes no decorrer deste capítulo. Mito 4. É fácil se deslocar e localizar em nossa igreja. Vou contar-lhe uma história real. Recentemente, um amigo foi à minha casa. Antes de sair, perguntou se poderia usar o banheiro. Claro, eu disse que sim. Por alguns segundos ele ficou parado. Obviamente, ele não sabia onde ficava o banheiro. Meu amigo nunca havia ido à minha casa e não sabia como se deslocar. Você sabe por que é tão fácil se deslocar e se localizar em sua igreja? Porque você a frequenta, você adora a Deus nela, você convive nela, você possui anos de familiaridade com as dependências de sua igreja. Seus visitantes não. Mito 5. Sinalizações e sites são metodologias centradas no ser humano.
essas coisas não são fundamentais para o Evangelho. Pausa para suspirar. Eu entendo. A sinalização colocada na igreja não é um aspecto essencial do Evangelho. A sinalização não é nada quando comparada à centralidade da Escritura. Mas por que precisamos fazer essas escolhas do tipo uma coisa ou outra? Veja bem, os sistemas de aquecimento e ar-condicionado não são fundamentais para o Evangelho. Por que você simplesmente não os desinstala? Pode ser que as questões abordadas não sejam problemas de primeira ordem, mas isso não anula sua importância. Deus nos presenteou com os avanços tecnológicos. Nós devemos administrá-los bem. Ficamos por aqui, amados. Amanhã daremos continuidade à nossa leitura. Fique na paz do Senhor Jesus.